Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no podcast da Educando Solar. É um prazer tê-los aqui conosco. Mais uma vez, essa é a edição de número 26 do nosso podcast. Então, antes de eu apresentar o nosso convidado dessa vez, eu gostaria de fazer o convite. Se você ainda não nos segue no nosso YouTube, clica, compartilha, clica aqui no sininho, nas notificações, assim que a gente publica novos conteúdos, você vai ficar sabendo. Tem muita coisa bacana para você integrador, para você empresário do setor de energia solar. Vale muito a pena vocês nos acompanharem e seguirem, porque o conteúdo que a gente coloca de graça aqui para vocês é um conteúdo muito bacana, é um conhecimento que não tem preço, tá bom? Bom, hoje eu estou aqui com o Wendel, tá? O Wendel Oliveira, né? O Wendel, ele é CEO da Incorpora Solar, com mais de 20 anos em vendas e gestão de negócios, atuando no setor solar desde 2022. Ele é um especialista em usinas de investimento e modelos de negócios com 15 milhões em vendas, entregando mais de 4 milhões de reais por ano em faturamento bruto para clientes e investidores, e 1,2 milhão de reais por ano em economia para clientes de usinas de consumo. Wendel, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da Educando Solar para participar desse podcast. Gustavo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando desse projeto, que é um projeto que vem trazendo uma disruptura aí para o mercado, trazendo episódios bem interessantes que fogem da parte técnica e que trazem aí uma intencionalidade para o integrador se desenvolver em outras vertentes do negócio, que para quem está no negócio entende que elas são muito necessárias hoje para a gente desenvolver esse mercado. Não, e é legal isso aí que você comentou, né, Wendel? Porque, antes de tudo, é um negócio, é uma empresa que você precisa fazer gestão, que tem todos os problemas de uma empresa qualquer. Exatamente. Né? E às vezes a pessoa vem com uma bagagem técnica sensacional, entende tudo da área técnica, mas patina um pouco nos conhecimentos de negócio. Né? E ele também tem que entender de negócio. Exatamente. Né? É o que eu estava falando, que assim, até na minha história, eu venho numa contramão, né? Que eu não sou um engenheiro. Às vezes eu chego no cliente, o cliente fala, você é engenheiro? Eu falo, não, eu sou administrador de empresas. Então eu venho com a visão de negócios, comercial, estruturação, planejamento, e aí sim eu tive que me desenvolver a parte técnica para poder entender esse mercado, né? Mas a gente tem essa visão e ver que isso é muito importante e que vai fazer o mercado desenvolver e crescer. Legal. E é isso mesmo, cara. É a união dos conhecimentos, na verdade, né? Exatamente. Legal. Bom, o tema de hoje é um tema muito legal, muito interessante, porque a gente vai falar de usinas de investimento, entendendo o negócio como um todo, né? Exatamente. Então, conta para mim um pouquinho entre usina de alto consumo e usina de investimento. Wendel, o que é a diferença básica? Basicamente, aqui hoje nós estamos falando para integradores, para pessoas que têm interesse, às vezes, de ser um investidor. Então, para a gente até nivelar, uma usina de consumo é basicamente um sistema solar onde a pessoa faz aquisição para abater o consumo e ter uma economia financeira na sua conta de energia. Certo? Perfeito. A usina de investimento, ela vem como um negócio. Então, ela já muda de contexto. Então, a ideia é de que você está adquirindo um negócio. Um negócio que vai demandar uma certa gestão, um certo acompanhamento e que vai te fazer ter um retorno financeiro em cima do produto final, que nada mais é do que o quilowatt-hora mês. Então, a ideia é criar uma usina para vender energia. E a partir dessa simplificação, ganhar dinheiro em função disso, porque ela vai dar um retorno, né? Exatamente. E assim, até é bom a gente... nós vamos esclarecendo alguns pontos também. Por exemplo, vender energia. Nós não podemos vender energia. É um termo que a gente usa para ficar mais simples o entendimento. Na verdade, a usina ela é feita a locação de equipamentos por percentual. Então, cada percentual
de locação do equipamento, ele equivale a um percentual de geração em quilowatt-hora mês, que é o produto final que é vendido. Entendi. No final das contas, os termos técnicos, né, são esses, Isso. mas no final das contas, a ideia é fazer uma renda a partir da comercialização dessa usina, né, dessa energia gerada. Dessa energia. E normalmente os perfis mais comuns de investidores são pessoas físicas ou jurídicas? Ou sei lá, cooperativas, alguma coisa nesse outro terceiro setor? Então, quanto mais, porque esse é um mercado que eu gosto de falar o seguinte, é um mercado a ser educado. Então você está no lugar certo. Então nós estamos aqui para isso. É um mercado a ser educado. E quanto mais a gente educa esse mercado, mais a gente atrai perfis diferentes de investidores. A princípio, um know-how grande que a Incorpora Solar tem hoje no mercado é fornecer esse tipo de usina de investimento para produtor rural. Então nós temos uma pegada de produtor rural que lá desde 2022 a gente trabalha com uma parceria com federação, com sindicatos, então a gente tem uma proximidade muito grande com o produtor, entregando usinas de consumo. E a partir desse relacionamento a gente viu a necessidade do produtor de diversificar investimento. Então a gente começou a entrar com as usinas de investimento. Mas também hoje a gente atua comerciante, dono de indústria, profissional liberal, advogado, médico, que quer ter um investimento também para fazer essa diversificação. E quanto mais a gente prolifera esse assunto e educa, mais o perfil vai ficando diversificado, mais a gente está aumentando a fatia do bolo. E não tem restrição, quer dizer, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, não existe nenhum tipo de restrição quanto ao tipo de pessoa que vai entrar nesse investimento. Não existe. Não existe restrição. O que acontece é o seguinte, cada perfil de investimento, por valor, por tamanho de projeto, nós vamos definir uma estratégia que aí ela pode ser feita em cima de um CPF ou em cima de um CNPJ. Entendi. Que aí vai mais envolvendo o valor que ele tem para investir, né? Exatamente. E é interessante isso, né, Wendel? Porque normalmente quando se fala em investimento, a primeira coisa que vem em mente são os bancos, né? Vou investir meu dinheiro num banco e tal. Uma outra coisa que vem é imóveis, né? Então vou diversificar o conceito, vou deixar parte no banco, parte em imóveis, e agora o que você está trazendo é uma terceira via. Cara, você pode até ter parte do seu dinheiro no banco, parte do seu dinheiro em imóveis, e vamos ter parte do dinheiro também numa usina, né? Exatamente. Infelizmente, o Brasil ele é um país carente na educação financeira num contexto geral. Então, a grande maioria dos investimentos, até então, eles estavam em poupança. Sim. Então, poupança é realmente um lugar que, se você hoje fizer o cálculo real, você está tendo prejuízo. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Então, aí vem depois, bolsa de valores, aumentou bastante o fluxo. Vem outros mercados também que vem abrindo opções de investimento. E o solar traz a opção hoje de você fazer um investimento numa matriz energética que está em desenvolvimento, de você estar participando também da questão do ESG, e você está trabalhando um negócio que é energia limpa, que é legal, tem segurança. Hoje tem uma rentabilidade muito acima de inflação, muito acima de mercado. Então, assim, diversificação com segurança, com renda recorrente e faturamento, sim, alto, né? E aí você falou um pouco vamos falar um pouquinho do ROI, né? Do retorno do investimento. E os fatores que influenciam isso aí, como é que está na média? Eu sei que cada caso é um caso, tem situações, mas qual que é a variação, né? Do mínimo até o máximo, aí, o que você tem observado? Então, assim, o mercado também, como todo mercado, o investidor ele tem que analisar quem está prestando esse serviço para ele. Eu já vi algumas coisas falando que é um pouco fora, né? 35%, 32%. Então, hoje, uma média assim, segura é em torno de 2,3 ao mês, que a gente vai chegar aí nos 27 a 28 ao ano. Até 2,5%. Até 2,5%. É muito bom comparando com as opções que a gente tem de renda fixa, alguma coisa assim, né? Mesmo num cenário de Selic absurdamente alta, que está sendo uma das Selics mais altas da história, ainda o investimento em energia solar está se sobressaindo. Então tem que pensar o seguinte, você está entrando hoje, tem várias possibilidades, o equipamento está com preço muito bom,
muitas oportunidades, porque às vezes a pessoa pensa, mas a Selic está alta, vou deixar investido. Mas não é para a vida toda. Então, se você faz esse investimento hoje da energia, ele te dá uma rentabilidade muito boa hoje e a tendência dessa valorização ela é de aumento entre 7% e 10% por ano. Olha só, legal, hein? Então, assim, realmente tudo conduz para que de fato seja um bom investimento, né? Uma usina de energia. E é o que a gente estava conversando, né, Wendel? O país, para crescer, precisa de energia. E uma usina hidrelétrica, que é a matriz mais comum aqui do Brasil, ela demora muito para ser, né, fabricada, sem contar o impacto ambiental que ela causa, né? Então, o país precisa crescer, que é o natural, vai gerar uma demanda por energia, então precisam de novas ofertas de usinas de investimento. Esse mercado está saturado? Cara, isso é até engraçado. A gente está no meio, principalmente dos integradores, né? Aqui tem pessoas vendo que são do mercado, às vezes uma pessoa não é. O integrador é nada mais que o profissional que te vende um sistema de energia solar, faz toda a parte burocrática junto à Equatorial e te entrega esse sistema ligado, funcionando e gerando energia. E os integradores, em muitas convenções que eu participo, eu procuro estar sempre ativo, tá? Fazendo network, conversando com esse pessoal. Eu fico indignado quando o integrador fala que esse mercado está saturado. Meu amigo integrador, se você está achando que esse mercado está saturado, se você está trabalhando numa matriz de energia sustentável, que hoje está ocupando menos que 20% da matriz, com a possibilidade gigantesca de oferta de produtos, de usinas de investimento, de sistemas on-grid, de sistemas off-grid, sistemas híbridos, agora a questão da eletrificação dos veículos, que está abrindo outro mar de possibilidades. Pensa, tira esse negativismo do coração, porque tem muita oportunidade. Ele não está saturado. Na verdade, ele está começando a surgir cada vez mais novas oportunidades. E o conhecimento está se difundindo, né? E os custos diminuindo. Então, isso é a curva perfeita para que aumente, de fato, a utilização da energia solar. É engraçado quando a gente vem... Quando você entra num prédio, né, numa grande cidade, igual aqui em Goiânia, onde a gente observa as casas lá embaixo, ainda é muito pequeno o percentual de casas que de fato tem em seu telhado uma usina fotovoltaica, né, Wendel? Então isso por si só já mostra um potencial de mercado, né, para todos os integradores aí que queiram, né? Às vezes o pessoal quer só trabalhar na usina grande e esquece que às vezes a pequenininha, de pouquinho em pouquinho, o cara pode fazer uma boa renda, né? Exatamente. Assim, são várias possibilidades. Então, o que acontece? Para o integrador, é se profissionalizar a sua empresa. Se você é muito técnico, procura expandir mais a sua cabeça para outras vertentes do seu negócio. Busca ajuda, busca consultoria, consome aqui o conteúdo da Educando Solar, que você já vai fazer um mini MBA já de muitas coisas que vão envolver o seu negócio. Então, assim, existem várias possibilidades. Não fica preso dentro da caixa, só da parte técnica, e se envolvendo só naquela correria do dia a dia, de obra. Olha, tenta sair e olhar do âmbito mais abrangente para o seu negócio, que você vai ver possibilidade de crescimento, você vai ver possibilidade de melhoria, de diminuir seus custos, de aumentar seu faturamento. Então, faz esse exercício que com certeza você vai alcançar um resultado diferente. Legal. Ô Wendel, e pensando agora no integrador que queira, né, fazer esse conceito da usina de investimento, quais são os grandes desafios comerciais para isso aí? O que acontece? É aquilo que a gente estava falando. Investimento, a usina de investimento, você vende um negócio. Então vai bater alguma coisa aí que já é bem falada. Tem que ser uma venda consultiva. Tem que ser uma venda consultiva. Já começa por aí. Já começa por aí. E o que eu falo nesse mercado? O ápice dele não é quando você está fazendo a venda da usina. É quando você, novamente, educa o cliente, traz informações, traga dados. Você tem que saber fazer um estudo financeiro. Você tem que saber quais são as vertentes que você tem que abordar no estudo financeiro para que o cliente tenha segurança, e aí você não vai vender a usina, o cliente vai te comprar a usina. Olha só. Então, essa é a ideia que você tem que ter para você conseguir
fazer essa alavancagem, fazer uma alavancagem financeira para o cliente, uma alavancagem de negócio, por exemplo. Nós falamos um pouco do McDonald's. McDonald's, você está me contando aqui sobre a questão do McDonald's colocar os pontos de carregamento, porque ele viu que ele deixa o cliente mais tempo dentro da loja, né, consumindo. Uhum. Então, o mesmo McDonald's, eu estou trazendo até um conceito para o mercado solar com a usina de investimento. A usina de investimento, o que é a ideia principal dela? Gerar uma renda passiva para o cliente, certo? E ponto, né? Não é ponto. A usina solar bem trabalhada, você ainda pode fazer uma alavancagem patrimonial para o seu cliente. Perfeito. Porque você pode adquirir pequenos terrenos, você não precisa fazer uma usina muito grande. Você pode fazer uma estratégia para o seu cliente, um modelo de negócio, onde ele vai adquirir terrenos menores, bem localizados, que ainda não são tão valorizados, e que tem uma estrutura de rede para instalar a usina. Esse cliente vai instalar a usina, ele vai começar a faturar, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, e na medida do tempo, esse terreno vai se valorizar. O patrimônio do cliente vai aumentar também. Então, é uma visão diferente de negócio. Completamente diferente. Então, né? tem que saber mostrar tudo isso para o cliente para você conseguir fazer a parte comercial disso aí. Interessante. Wendel, e assim, o seu cliente, ele não é o consumidor final da energia, né? Ele é um investidor. O perfil do cliente, do mesmo jeito que a forma como você negocia, então o perfil dele também é completamente diferente. O seu discurso tem que ser muito diferente para isso aí. Na verdade, é uma virada de chave, né? O discurso ele vai ser muito mais baseado em rentabilidade e não em economia. E aí a forma como você se relaciona com esse cliente também é diferente, né? O relacionamento dele, ele até no longo prazo, ele é lógico, é muito importante isso aí na usina de consumo. Mas na usina de investimento, você é autoridade nesse assunto para o seu cliente. Ele vai ter dúvidas durante o processo. Depois da usina montada, ele vai necessitar de alguma ajuda. Uhum. Ele vai precisar de um seguro na usina. Tem que saber onde buscar, quais são as opções que tem no mercado. Isso também pode te ajudar a rentabilizar dentro da sua empresa. Ele vai precisar de um plano de manutenção. Você vai montar um plano de manutenção para ele. Ele vai, inevitavelmente, se ele for bem sucedido, ele vai querer investir mais. Então você não pode sair do lado desse cliente. Você tem que fazer o trabalho bem feito, acompanhar ele, a abordagem ela vai ser, né, numa outra vertente. Você tem que estar preocupado com o negócio do cliente, o que você pode servir e entregar para ele. Wendel, e a gente falou, né, você comentou sobre a rentabilidade em torno de 2 a 2,5, mais ou menos. Mas o retorno, o valor investido, ele se retorna em aproximadamente quanto tempo? Ou o mínimo e o máximo aí? Você tem esse número também? De 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos ele já se paga. Isso. E aí fica só com a renda. Vou até fazer aqui, deixa eu entender se eu ainda lembro dessa matriz aqui que a gente está trabalhando ela. Esse investidor ele gosta de comparar muito isso com o mercado imobiliário. A primeira, é o imobiliário e o financeiro, né? Isso. Na verdade, eles sempre jogam as duas coisas, as duas análises, isso. Né? Um estudo rápido, assim, lógico, são números, né, de média. Investimento de 300 mil reais no imóvel, investimento de 300 mil reais numa usina solar. Uhum. Um imóvel está rendendo aí, em média, estou falando de imóvel, a gente fala de apartamentos, de casa, de galpão, em média 0,6 ao mês. Uhum. Uma usina solar, 2,3 de média, né? Então a gente fala de um investimento de 300 mil reais em um imóvel, ele vai te deixar R$ 1.800 por mês de aluguel. Uma usina desse padrão, com o mesmo investimento, ela vai te deixar 7 mil. O payback, que você perguntou, no imóvel, vai ser em torno de 14 anos, enquanto na usina vai ser em torno de 3 anos e meio. O ROI do imóvel, nessa configuração, vai ser de 1,8, se eu não me engano, vai dar 540 mil reais em 25 anos, que é uma medida de tempo que a gente usa para falar de usina solar. Na usina solar vai ser de 7 vezes, vai ser 2 milhões e 100 mil reais. Então, assim, é gritante a diferença. A diferença é muito grande. De retorno, né? Legal, aí a gente está olhando o lado bom, mas tem o lado de risco, né? Como todo investimento, como imóvel também tem risco, como o fundo também tem risco, pode ser mais baixo, pode ser mais alto. Como é que são a questão dos riscos? Quais são os principais riscos de se investir numa usina fotovoltaica?
hoje o pessoal fala muito de legislação. Nós estamos vivendo um momento que está tendo alterações, né? Enfim. Legislação, ela pode ser um risco para o solar, como ela é para qualquer coisa, né? A gente trabalha muito com produtor rural, pode ser que amanhã tenha uma taxação e a soja ela tem uma dificuldade para entrar para exportação. Só o Trump tá fazendo isso aí, a gente já tá vendo, né? Então, as usinas solar estão sujeitas a isso também. Uhum. Existe a lei 14.300, que ela resguarda, mas existe esse risco. Outro risco é a questão de montar a usina e não ter um plano de negócio bem estruturado ou um parceiro bem estruturado para fazer a comercialização desses créditos. Um contrato bem amarrado. Hoje, na Incorpora, no final do... Antes de receber do cliente, a gente já oferece para ele um contrato de 12 anos da venda da energia dele, que é para ter essa garantia, que é para mitigar esse risco. Então, se a gente está falando de um retorno, de um payback de 3 anos e meio, com um contrato de 12 anos, então eu já entrego para ele 4 vezes o retorno da usina dele, garantido no contrato. Então, esses são alguns dos riscos. E assim, escolher a empresa correta que vai instalar a sua usina, prestar atenção na questão da capacidade da rede para receber essa usina, que eu vejo aí no mercado, está acontecendo. Alguns integradores, infelizmente, colocaram a usina antes de entender se aquele transformador estava pronto para receber, se aquele transformador estava realmente cadastrado. Aí o que acontece? A usina fica parada. A usina parada é investimento parado. Sim. Né? Então, alguns dos cuidados aí que a gente tem que tomar cuidado. A parte de montagem, de execução da obra, é uma variável que você considera crítica devido à questão de mão de obra? Ou você acha que, cara, temos boas pessoas, essa parte já está mais sob controle? Como é que está isso aí? Só esse aspecto da montagem? Melhorou muito. Né? Hoje, assim, nós temos no mercado profissionais de altíssimo nível. Assim, o segmento hoje está muito bem assessorado quanto a isso. Então, isso aí, realmente, você tendo os profissionais certos, eu não tenho preocupação nenhuma. É porque aí, na verdade, você entrega para ele, entrega o projeto, fala, tá aqui, monta aqui para mim. Exatamente. E é uma montagem rápida, né, Wendel? A gente não está falando de uma mega usina, né? A gente está falando de uma usina de investimento que às vezes, de posto de tudo ali, você vai montar em 4 meses, 5 meses, Até 6 menos, meses, né? às vezes até menos, né? É uma usina de 75 hoje, por exemplo, 2 meses com tudo na mão, ela está montada. 2 meses, né? 60 dias ela está montada. Olha só que coisa, é muito rápido, né? Ela está montada, ela está cercada, ela está com a casa do inversor pronta, instalado, pronta para receber a vistoria e ligar. Como é que você está vendo agora o aspecto da concessionária, né? Existe toda uma confusão, toda uma briga, né? A própria concessionária está criando obstáculos para isso. Depois eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente sabe que isso está acontecendo, está reprovando uma série de projetos, né? Devido à inversão de fluxo e tal. Como é que está sendo a sua experiência? As suas usinas são só aqui em Goiás? Sim. Então você lida só com a Equatorial, né? A gente tá lidando só com a Equatorial. Como é que está sendo sua experiência aí? Vamos pegar os últimos 12 meses aí. Olha, o que eu posso dizer? De forma básica, a gente está tendo que ser mais criterioso. Tanto para enviar o projeto, quanto para fazer o acompanhamento. Então, assim, caso de usina reprovada, eu não tenho. É 0. Só que aí é o critério que a gente tem que acompanhar e participar também, mais próximo possível, da Equatorial para entender o que eles estão pensando. Exato. Né? Eles assumiram não tem muito tempo. Né? Então, eles estão realmente, internamente, numa reestruturação. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa. Então, o que a gente tem que fazer é entender, estar próximo e trabalhar o mais dentro do que está sendo preconizado para que essas surpresas elas sejam cada vez mais minimizadas. Então, assim, agora é ter mais atenção ainda com os projetos e estar preparado. E assim, é investir mais no planejamento, no projeto, porque a parte física ela é rápida, né? É o que você falou, cara, tendo as peças, tendo tudo pronto ali, às vezes em 2 meses você vai. Então, o projeto realmente tem que investir tempo e entender todas as variáveis, especialmente envolvidas na aprovação daquele projeto, para fazer de acordo com o que a concessionária pede. Isso é importantíssimo, Gustavo.
né? Então é o tal de não colocar o carro na frente dos bois, né? É de realmente partir, depois que você fez todo o trabalho com o cliente, no decorrer, na verdade, do trabalho com o cliente, essa questão de projeto, de avaliação diária, de avaliação de rede, a gente tem que pedir uma liberação de carga, a gente tem que fazer uma extensão de rede, a gente tem que verificar se um transformador está cadastrado, se não está, vai ter que instalar um transformador, a gente tem liberação para isso. Então esse planejamento é fundamental para o sucesso final do negócio. E eventualmente até trocar o terreno. Cara, esse terreno aqui vai inviabilizar demais porque a subestação mais próxima não está adequada, vamos procurar outro. É comum isso. Comum, né? É comum. Entendi. Acontece. A gente tem essa... Quando você faz esse pré-estudo e vê que realmente vai ficar inviável, porque tem obra aí que eles já chegou a pedir 400 milhões de uma melhoria de rede. O que é isso? 400 milhões. E não era uma usina muito grande, não. Então, quer dizer, não vai. Não vai. Não vai. Tem que trocar o terreno e, assim, tem que ser rápido, porque integrador, você está trabalhando com o cliente ali, você não pode deixar o cliente esfriar, mudar de ideia, achar que é um negócio difícil. Você tem que trazer de uma forma profissional, ele sentir segurança que você está fazendo o melhor para ele e você achar uma solução o quanto antes possível. Por isso que a Incorpora ela já faz um pré-mapeamento de terrenos. Então hoje, se você quiser investir numa usina, eu já tenho terrenos mapeados, onde eu, de acordo com o seu investimento ou o tamanho da usina, a gente já vai te direcionar num terreno que essa análise já foi feita previamente. Entendi. Você já analisou a capacidade, que tipo de usina pode se comportar naquele terreno e que realmente vai viabilizar o projeto como um todo, né? Exatamente. E você tem alguma história legal, algum erro comum que o pessoal faz nessa etapa, Wendel? Essa etapa, um erro comum que assim, a gente está vendo é essa questão, né? Às vezes o pessoal não olha porque assim, você vai para a usina, você tem que ligar a usina. O pessoal não olha onde está a estrutura de ligar essa usina, não analisa isso, constrói a usina. Ó, cliente, eu vou te entregar em 60 dias. Perfeito, chegou, construiu, aí na hora que vai pedir a ligação, vê que tem algum erro, vê que não comporta e não consegue ligar a usina. Eu posso afirmar que um erro desse é porque eles não investiram tempo suficiente no projeto? Porque, cara, um projeto adequado vai prever tudo, né? Esse é o ponto. Essa é a chave da questão. Esse é o ponto. Não prestou atenção no projeto e não incluiu esses fatores dentro desse projeto para poder entender isso antes até de construir a usina, antes até de vender a usina. Antes de vender. Integrador, esse é um ponto importante. Eu venho observando muito a questão de alguns empresários aqui na nossa região, que eles gostam de primeiro executar para depois planejar. No caso de usinas de investimento, isso não condiz. Não faz sentido nenhum você construir a usina primeiro para depois querer correr atrás das aprovações e das liberações. Tem que respeitar a ordem correta. Primeiro tem que ter o projeto. Sem o projeto, você corre um risco muito grande de ter a usina pronta e a concessionária negar. E aí vai ficar naquele dilema, a usina pronta, o dinheiro já investido, mas às vezes aquela localização não é adequada. Então, respeite os prazos, primeiro projeto, depois execução, porque fazendo isso, qualquer erro lá atrás é muito mais barato de corrigir. É isso mesmo, Wendel? Exatamente. E outra coisa, toma cuidado com as suas promessas. Analisa o que você vai prometer para o cliente, o tempo de entrega. Às vezes prometa um tempo um pouco mais longo para entregar antes e surpreender ele positivamente. Não prometa rentabilidade fora do que realmente vai ser entregue. E assim, isso é uma preocupação, Gustavo, eu particularmente tenho junto com a Incorpora, porque se um integrador faz um trabalho desse e não entrega para o cliente, infelizmente o cliente vai falar mal do negócio solar. Né? Vai falar, esse negócio não é bom, esse negócio não ligou minha usina, e acaba que isso aí atrapalha o mercado como um todo. Então hoje o que a gente quer? A gente quer que o mercado realmente tenha profissionais bons, que vêm para solucionar. Nós temos porta aberta para conversar com os integradores, para ajudar em soluções, para que o nosso mercado realmente ele se desenvolva, seja saudável e que a gente tenha clientes satisfeitos, que isso só vai aumentar a fatia do bolo para todo mundo. É isso aí.
É isso aí. Ô Wendel, vamos olhar agora, a gente falou um pouco de integrador, vamos olhar agora o investidor, né? Sim. Eu acho que conseguirem pessoas a investir talvez seja a parte mais fácil. Conseguir os contratos de aluguel talvez seja a etapa um pouco mais trabalhosa, morosa. Faz sentido? E como que funcionam esses contratos de aluguel? Isso aí tá se desenvolvendo bem agora, Uhum. ultimamente. Antes a gente era bem limitado as opções. Hoje a gente tem algumas opções a nível regional, estadual e até mesmo a nível Brasil, né? Inclusive, nós da Incorpora, nós temos parceria a nível Brasil, com instituição grande aí do setor. Temos contratos com empresas aqui da região. Tem escritório, por exemplo, de empresa aqui em Goiânia, que é ir lá sentar, conversar, entender antes de colocar a sua usina. Existe essa possibilidade. Amadureceu. O último episódio que vocês gravaram sobre cooperativas. Então, o cooperativismo ele vem ajudando a impulsionar isso aí, que é uma opção hoje que ela traz muitas vantagens para as usinas solares de investimento. Então, tá num momento bem bacana. E então não tá... Porque assim, o investidor ele vem com dinheiro, né, e quer o retorno. Você comentou que você faz também o meio de campo na... Vamos pensar, a usina já está pronta. A parte de construção, aprovação, ok, venceu tudo isso, a usina está pronta. O desafio é manter a locação ali, como você comentou, que é conseguir os clientes para fazer esse aluguel da energia. Onde é que você corre atrás desses clientes? Como é que é esse processo? O que acontece? É engraçado, é lá na ponta, vamos pensar lá na ponta do processo. Um consultor chegando para um cliente falando assim, me dá sua conta de energia que eu vou te dar 20% de desconto. No Brasil, não tem nada de graça, assim. A pessoa já fica, né? Às vezes a pessoa não viu falar disso ainda, não entende de onde vem essa energia. A pessoa, às vezes, ele tem esse medo de falar, mas tá bom demais para ser verdade. Só que é bom demais mesmo e é verdade. Então, desde a da ponta, a equipe comercial que faz esse trabalho de venda da energia, ele começa buscando pequenos comércios, médios comércios, residências aí com consumo em torno de R$500, traz essa opção de um desconto aí de 15% a 20%, fechou o contrato, pega essa conta, aí vai ter a parte ali burocrática que a própria empresa vai fazer, de estar colocando essa conta dentro de uma cooperativa, por exemplo, né? Precisa criar essa cooperativa, né? Exatamente, precisa estar estruturada essa cooperativa, com as usinas alocadas dentro dessa cooperativa. E aí cada investidor, um ou mais, vai ter suas cotas de investimento. E o locatário vai ter o consumo ali do aluguel. Por percentual da usina, né? 25%, 10%. Entendi. Então, assim, essa é a estrutura. Uma cooperativa, várias usinas e cada usina vários clientes. A ideia básica é essa. E aí esse é o conceito para o consumidor final, agora eu tô lá na ponta, né? Para o consumidor final é o conceito da energia por assinatura. Exatamente. É isso aí. Toda essa estrutura, ela é entregue, o pacote é entregue como energia por assinatura. Então você pega, por exemplo, esse universo de pessoas que moram em apartamento. Vamos pensar que desse todo mundo aí, uma boa parte não tem sua fazenda para ter uma oportunidade de construir uma usina própria. Então esse universo de pessoas pode se beneficiar de uma energia por assinatura. Na verdade, se ainda não está se beneficiando, saiba que existe essa possibilidade para todos, 100% da população. Você não precisa ser um investidor para se beneficiar. Apenas você tem que ter uma empresa séria que vai te entregar essa usina, que é gerada através da usina de investimento, que ela, às vezes, vai estar dentro da cooperativa, né, mostrando, vamos dizer, por trás dos panos como funciona, e essa energia vai chegar para você com desconto. Quer dizer, é um projeto que todos saem ganhando, né, Wendel? Porque o consumidor final vai estar pagando menos na sua energia, o investidor vai tendo retorno no investimento, você vai tendo a remuneração em função de estar juntando todo mundo ali, o meio ambiente agradece, quer dizer, todo mundo ganha, né? Gustavo, então, é um negócio muito gostoso de trabalhar, cara. Assim, eu sou apaixonado, eu vim muito da minha experiência, veio do ramo automobilístico. Eu trabalhei muitos anos gerindo concessionária de veículos, já trabalhei em fábrica,
Mas trabalhar com esse mercado de energia renovável, cara, é muito ganha-ganha para todo mundo. Então isso é muito gostoso. Você está trabalhando num mercado que está entregando benefício para todas as pontas. Não tem nenhuma das pontas que estão envolvidas nesse negócio que sai perdendo. Eu posso dizer que a variável dentro desse desenho todo, a previsibilidade da receita é a parte mais chata, mais difícil de você conseguir, porque aí você tem que pulverizar, né, a oferta. E se consegue um comércio com consumo maior de energia, perfeito. Mas correr atrás do consumidor final para você fazer essa energia por assinatura realmente é a parte um pouco mais demorada aí, trabalhosa, né? Nesse projeto. É isso mesmo? É, mais trabalhosa. Aí para isso que existe as empresas hoje, que elas têm o know-how específico nisso. Por exemplo, o nosso cliente, a gente liga ele com uma empresa dessas para ele não ter essa dor de cabeça. O que a gente pensa? O nosso investidor e o cliente final, eles entram nesse negócio para resolver uma dor. O que é a dor do investidor? Ele quer ter uma rentabilidade segura e que ele não tenha trabalho com aquilo lá. Ele sabe que lá no final do mês vai estar chegando para ele aquele rendimento depois que ele fez o aporte. E na ponta final, o consumidor, ele quer receber essa energia limpa com desconto, porque é uma energia de geração mais barata e é isso que existe hoje. Empresas já especializadas para fazer isso, para ter a equipe comercial que vai falar com esse cliente, que vai fazer essa disruptura de mercado, vai explicar como que funciona e vai trazer esses clientes para dentro do processo. Legal. Essa previsibilidade de receita para o investidor, vamos pensar assim, você começa a trabalhar com isso já com a usina pronta, porque aí você já tem que começar, ou você já pode ir trabalhando antes, já fazendo os contratos, já criando a cooperativa, para quando você ligar a energia já começar a gerar receita. Como é que é o timing disso aí? Na verdade... Na prática mesmo. Na prática. Na prática, do jeito que a Incorpora trabalha. Quando a gente está construindo a usina, já está sendo trabalhada uma carteira de cliente para essa usina. Porque quando a gente fechou o projeto, a gente já sabe qual vai ser a geração. A gente sabe qual vai ser o estoque. Sim. Então, lá na frente, vamos dizer, a gente pensa num futuro de 3 meses, 4 meses, a gente já sabe o que vai ser entregue. Então, já é feito um trabalho antecipado, já vai montando aquela carteira para quando ligar a usina, aí essa usina deve ter um prazo. Então, ela tem um prazo dessa usina ser transferida para dentro de uma cooperativa, vai levar aí uns 30, 60 dias. Ah, tá. Então, depois desse processo, a carteira vai estar pronta para receber essa usina e passar esses créditos já vendidos para uma carteira de cliente. Então tem que respeitar isso. Não é no momento que liga, então, não. Tem um aquecimento aí, uma etapa aí de... Uma etapa. Né, que tem que se respeitar até que ela faça parte da cooperativa. Até que ela realmente gera receita para o investidor. Importante essa etapa. Eu vejo que muita gente que fala de usina de investimento esquece, ou às vezes não tem esse conhecimento de trazer isso para o investidor. Aí termina a usina, fez tudo bonitinho, ligou a usina, o cliente deveria estar feliz, mas aí que eles vão ver que tem mais 60 dias que ele não vai estar recebendo aquela parcela. E esses 60 dias não estavam no cálculo. Né? Aí que entra também a questão de ter uma boa assessoria financeira com o cliente. Nós estamos num prédio aqui, onde tem uma agência da Caixa, que eu já vim aqui assinar contrato de 3 milhões com o cliente. Então eu vim com ele, eu conversei com o gerente dele, eu entendi qual parcela dele, eu calculei no valor futuro se a geração ia pagar a parcela dele. Nós fizemos um cálculo para entender o retorno em cima do financiamento todo dele, para ele não ter surpresas. Então isso é importante. Isso é fundamental, porque aí você fecha a conta em todas as arestas ali, sim, né? E não deixa nenhuma surpresa ruim chegar para o cliente. Perfeito. Wendel, e por exemplo, né, o próprio investidor também pode ser o consumidor final da sua própria usina, né? Ele pode fazer um autoconsumo dele mesmo, ou uma geração compartilhada também. E existe a modalidade de consórcios também nisso aí? Como é que é? Existe a modalidade de consórcio, de cooperativa e também de associação. Ah, tá. São três formatos aí. Então, o consórcio ele é mais voltado para uma junção de pessoas jurídicas. A cooperativa, ela
abrange pessoa jurídica, pessoa física. É um sistema mais robusto do que uma associação que também abrange pessoas físicas e jurídicas. Então, cada formato de cliente, a gente tem que entender em qual desses modelos de negócio vai enquadrar melhor a usina dele. O mais comum é se transformar numa cooperativa. O mais comum desse momento é a cooperativa. Desse momento, né? Até porque a cooperativa tem toda uma regra, uma legislação Ela própria, tem uma legislação própria. uma segurança, né, para os cooperados, que é muito bacana, né? Ela, além da segurança da lei, né, da energia solar, 14.300, existe a segurança da lei do cooperativismo. Da lei da cooperativismo. E aí eu faço o convite a você, o podcast nosso sobre cooperativismo e as cooperativas no mercado de energia solar, um podcast muito bacana, já está disponível no YouTube, assistam, porque tem muita informação interessante lá. Né? Eu assisti e ficou muito bom. Ah, olha só que legal, é isso aí, ó, bom feedback. Né? E, Wendel, então assim, legal. Uma usina, a gente sabe que uma vida útil dela é de 25 anos e tudo mais, né? Fazendo a manutenção dela certinha, as limpezas, monitoramento e tal, então ela vai render bons frutos aí ao longo de todo esse tempo. Mas muitas vezes o consumidor final não vai ficar consumindo essa energia durante esse período. Às vezes ele muda de estado, aí vai, né, não dá para alugar mais. Às vezes ele quer construir a própria usina, muda para uma casa e vai pôr uma usina fotovoltaica no telhado. É comum, então, você ficar trocando a todo momento, assim, tendo que buscar novos clientes ali na carteira para garantir essa previsibilidade de receita? Isso faz parte do seu negócio, isso aí? Sabe, isso é comum. Isso é comum, e aí que eu vejo a importância é o seguinte, que eu oriento o cliente. Às vezes o cliente fala, não, eu mesmo vou fazer essa comercialização dessa energia, eu não quero pagar para uma gestora fazer isso. Bom, é uma opção, mas ele tem que estar ciente que isso aí acontece. E acontece muito. Acontece muito. Então, a gestora, ela tem a carteira de cliente e ela tem uma carteira de cliente suplente para diminuir o máximo possível a inadimplência na usina. Então, isso é um fator crucial. Ele acontece todo mês, o investidor nem sabe, porque se saiu um cliente lá, já pegou um aqui, já colocou, já faturou, entregou para ele o recurso que é o que interessa para ele. Isso, perfeito. Então isso aí é questão de gestão de carteira de clientes, é importantíssimo. Muita gente às vezes pensa no tal da economia burra, né? Cara, eu não vou contratar a empresa para fazer a gestão da minha carteira, deixa que eu mesmo faço. Ah, não, minha usina é pequena, vai ser só meia dúzia de clientes. É igual você lidar com um aluguel de lojinhas, né? O sai e entra toda hora. A dor de cabeça. E é uma dor de cabeça. Então, quer dizer, para o investidor, ele quer ter a comodidade. Né? E sim, a ideia é o seguinte, o perfil do investidor que vem para uma usina de investimento, ele é de outro ramo. Ele é um produtor rural, ele é um comerciante, ele é um empresário, ele é um autônomo. Então, não é o business dele. Então, a ideia é o seguinte, é você ter um investimento na diversificação que ele vai te trazer o fruto. Não vai te trazer dor de cabeça ou tomar o seu tempo em fazer o que você é bom para fazer, né? É isso aí. É isso aí. Não, e a ideia é realmente essa base comparativa, por exemplo, com o banco. Cara, eu pus o meu dinheiro lá no banco, ele vai me render todo mês na minha conta. Isso. Eu não tenho dor de cabeça, não sou eu que vou ficar lá tirando e colocando. Você vai ter uma previsibilidade de quanto vai render e você não quer saber como vai ser entregue. Mas que vai ser entregue. Que vai ser entregue, exatamente, né? E isso é muito interessante. Então, quer dizer, você tem que ter essa estratégia. Olha só que importante, né? O quanto a empresa igual a sua, a Incorpora Solar, ela tem um papel fundamental, porque você tem o cliente investidor, o cliente consumidor. Exatamente. E o meio de campo aí, que são as concessionárias, os montadores. Então você está no meio aí unindo uma série de pessoas diferentes. A prospecção do investidor e a prospecção do cliente final são coisas diferentes, são estratégias diferentes? São, totalmente. Assim, tanto os canais de prospecção, por exemplo, vou usar um tráfego pago. Tudo bem, você vai usar um tráfego pago, é um canal. Mas a forma que primeira coisa, o conteúdo que vai estar nesse tráfego pago para o investidor é um, para o cliente final é outro. A estratégia desse tráfego pago para o investidor é estratégia X, para o consumidor final é estratégia Y.
E assim, em todos os canais de comunicação e de divulgação para aquisição, tanto do investidor quanto para o consumidor final, são totalmente estratégias diferentes, abordagem diferente. Então tem que ter essa ciência, tem que ter esse conhecimento. Senão, às vezes, o integrador vai sair, vamos dizer, na loucura, fazendo um monte de coisa e investindo dinheiro e não vai ter retorno. Falar, porra, mas o Ender falou lá que vende pra caramba essas usinas, eu investi aqui, não sei quantos mil em tráfego pago, e não sei o que, e não tive retorno. Então tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Ô Wendel, e quais são as métricas ou os indicadores, por exemplo, que você realmente, quando você está com a usina já funcionando, quais são os indicadores normais que você usa? Capacidade de geração real versus projeto, quantidade de clientes, o percentual de clientes, como é que é o dia a dia ali, o cockpit de controle ali que você fica monitorando? Nós monitoramos muito a questão da usina em si, né? Uhum. Vamos dizer, da produção. Da produção de energia mesmo. A gente precisa estar entendendo ali, dentro do cenário que foi projetado, se diariamente, mensalmente, está sendo entregue dentro daquela média que a gente projetou. Perfeito. Né? Para que esse estoque lá na frente seja vendido. Lá na frente, esse estoque vai ser monitorado com KPIs de quantidade de cliente, como está dividido isso na carteira, se é cliente comercial, residencial, porque existe um percentual diferente de inadimplência para cada um desses clientes. Existe um outro acompanhamento que é para saber o momento de, às vezes, substituir um cliente ou de, às vezes, repor um cliente. Então, existe esse acompanhamento, vamos dizer, nosso até a produção e depois o acompanhamento, né, das métricas para poder fazer essa venda da energia. Você tem uma sala de controle onde todas as usinas, que tem um painelzinho em cada um. Quantas usinas vocês têm? Nós já estamos com mais de 50. Vocês têm mais de 50 usinas já? Entre consumo e investimento. Caramba! Então a gente tem essa... Até porque uma usina, às vezes, ela não está gerando o que ela foi projetada, não por um erro. Às vezes é uma oportunidade de negócio, às vezes está suja. Você vai vender uma manutenção. Sim, né? sim. Então isso aí também você pode incluir tanto no momento quanto você faz a venda já da usina, né, que é uma possibilidade, ou posteriormente você pode ir vendendo serviços pontuais para o cliente. Vocês também pegam usinas já prontas para fazer essa gestão? Ou só faz a gestão de usinas que vocês correram para investir? Nesse momento nós estamos fazendo a gestão das nossas usinas. Só das de vocês. O que a gente está abrindo agora para o mercado de integração realmente, eu entrei nesse mercado como consultor comercial. Então, esse know-how de consultoria hoje, depois de todos esses anos de realizar alguma coisa, nós vamos começar a abrir uma consultoria para o integrador que tem interesse em melhorar a sua performance como um todo, ou que tem interesse em aprender como que se lida com esse mercado de energia para investimento. Então, essa possibilidade vai estar aberta também. Legal. E você consegue escalar sua estrutura comercial também nesse seu negócio? Então, isso aí, hoje isso é uma das vertentes quando você pensa num negócio, né? Como que você vai escalar? Sim. Então, a gente escala esse negócio através de quê? Através de equipe, Sim. através de canais de aquisição de cliente. Canais de aquisição pode ser reuniões que você faz com um determinado grupo. Eu vou fazer uma parceria, vou fazer reuniões aqui com os advogados, por exemplo. Com as entidades classistas, por exemplo. Com as entidades classistas, é um meio. Você vai fazer um trabalho na internet voltado para captação de cliente interessado em usar investimento. Existe um canal muito forte que o integrador já usa, né, que é um dos canais que mais se usa, que é o de indicação. Vai chegar muita coisa de indicação. Então, todos esses canais, você tem que saber como que você vai atuar em cada um para poder absorver o máximo possível e conseguir fechar o máximo possível de negócio. Legal. É isso aí. E, nossa, o bate-papo aqui é muito legal, o tempo vai voando aqui, a gente vai se empolgando, né, com essa conversa. O assunto é bom, né? O assunto é gostoso, né? Conta para mim um projeto que deu muito certo e um que você teve muito aprendizado. O primeiro sempre tem, né? O primeiro. Quando eu iniciei nesse mercado, eu cheguei como consultor comercial de uma empresa. Nós fizemos, assim, resumidamente, fizemos um trabalho. Eu fiquei responsável por uma carteira dentro do agro. O primeiro projeto que eu vendi foi um projeto de 3,2 milhões.
de cara Nossa. de investimento. Lá em 2022 foi uma usina de 600 e poucos quilowatts. Então, essa usina ela teve alguns problemas porque é isso que eu falo, nessa época essa empresa ainda não tinha estruturado essa questão da venda da energia. Ah, Ela não tinha olhado direito a questão da preparação para ligar essa usina. Então essa usina demorou mais do que foi dito para ligar. Depois, na hora de estruturar essa venda da energia, até eu já não estava mais na empresa, mas eu que tive que ir lá e fazer isso para o cliente. Então foi muito aprendizado ali, no geral, no contexto geral, já de uma usina de um valor, né, razoável. representativo. Né? Sim, sim. E de sucesso, assim, nós temos várias usinas, principalmente hoje, tem muitos projetos de usina de 75, né, que são usinas grupo B, são fáceis de fazer o projeto, são fáceis de montar, é rápido, é menos burocrático, a venda da energia dessa usina é mais facilitada, que você vai vender ali de 12 a 16 mil quilowatts. Então a gente tem projetos já rodando aí de usinas de 75, produtor rural que já está recebendo, que foi tudo... na verdade, não foi nem dentro do planejado, foi entregue antes e o cliente está muito feliz. E assim, hoje nós temos essa carteira de cliente que quem quiser ser cliente da Incorpora tem acesso, pode ligar, o cliente atende, ele pode ir na usina ver. Então, assim, é fato real que a gente hoje mostra para o mercado. Essa é uma recomendação. Usinas menores, elas são mais fáceis de você administrar, de você conseguir aprovação, né? Sim, essa fragmentação, ela é uma estratégia hoje que ela facilita muito. Né? Você não paga demanda contratada de um grupo A. E nós estamos falando de micro-usinas, né? Não são usinas gigantes que vai gerar lá para o mercado livre. Então nós estamos trazendo bem para uma realidade hoje, para investimento a partir de 130 mil reais. Caramba. Então hoje, por exemplo, um investimento de 130 mil reais nas condições médias, a pessoa consegue ter um retorno de 3.800 reais. Aí eu pergunto, com 130 mil reais, você vai construir um imóvel para alugar, por quanto você aluga esse imóvel? Não. Nem se compara, A comparação, ela não serve a mesma base, né? Os imóveis têm os outros atrativos, porque também o metro quadrado valoriza, né? Enfim. Mas eu acho que são coisas diferentes e é legal que seja, cara. Legal que seja. Que o investidor tem o seu imóvel e tem a sua usina, Exatamente. né? E é isso que é o gostoso da história, né? Isso que a gente fala, que é para justamente diversificar. A diversidade aqui, ela é muito bacana, né? Muito legal. E se você fosse começar agora, o que você faria de diferente, Wendel? Então, se eu fosse começar hoje, pensando lá em 2022, eu teria mais atenção na minha preparação. Porque tem um ditado que fala assim, dá o passo que Deus dá o chão. Tá certo. Mas nesse mercado nosso, você tem que tomar muito cuidado, porque se você der o primeiro passo errado, vai ser difícil dar o segundo. Se você der o segundo e o terceiro errado, provavelmente você não vai dar o quarto. Então, eu me prepararia ainda mais do que eu me preparei. Então, me preparar, eu digo mesmo, de estudar, de ver todos esses detalhes, de entender isso, de simular uma apresentação, de ver se você vai disponibilizar uma empresa para fazer essa gestão. Vai na empresa, senta, fala, me mostra então como é que vocês trabalham, para você poder indicar essa empresa. A questão das normativas dentro da Equatorial, para você ligar uma usina dessa. O mínimo técnico para você não precisa saber montar a usina, mas saber quem vai montar essa usina bem e acompanhar. Então é realmente afiar o machado antes de partir para poder fazer. Pode ser que muitos já fizeram e deu certo, mas sim, a possibilidade, quanto mais você mitigar a possibilidade de erro, com certeza você vai ter mais sucesso. Com certeza. Wendel, a gente já está chegando no final do nosso podcast. E a última pergunta que eu faço para todo mundo aqui: qual a dica de ouro você daria aí, você vai passar para o nosso integrador, o nosso ouvinte aqui do Educando Solar? A dica de ouro. A dica de ouro: a oportunidade, ela está no mercado. Se você ainda não está atuando, se prepara e não deixa passar essa oportunidade. E outra, olha mais dentro do mercado, estuda mais, nós temos várias possibilidades, o mercado está amadurecendo, então, assim, não fica muito envolvido só na operação, sai um pouco da operação, vai conversar com pessoas, vai ter
o evento, né? Uhum. Da Educando Solar. Então, vem para um evento desse, vem ver pessoas do mercado de sucesso falar, vem fazer network. Então, assim, que eu falo o seguinte, sai da caixinha, sai da operação um pouco. Lógico que eu não estou dizendo para você largar a operação, mas sai um pouco da operação, vê mais estratégia, vê mais gestão de negócio, aprende sobre isso, para você poder escalar o seu negócio com um alicerce forte e realmente crescer e de se diferenciar no mercado. Legal. Wendel, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Foi realmente um bate-papo muito bacana, muito leve e muito educativo, né? E aí fica aqui então o convite para você, nosso cliente, o cliente da Educando Solar, você integrador. Nós temos muitos assuntos legais aqui importantes no nosso podcast, tá? Fica o convite para você curtir, compartilhar, salva no seu computador para assistir depois, porque o conhecimento não tem preço. É isso que vai fazer você diferenciar do comum que está aí no mercado. E como o Wendel falou, fica aqui o convite da nossa imersão, a Imersão Venda Mais Solar, que acontece agora no próximo 26 de julho. É a segunda edição da nossa imersão. Vai estar muito rica de conteúdos bacanas para a gente abordar essas coisas diferentes que a gente tem que fazer para conseguir vender mais e sair da guerra de preço, tá bom? Fica aqui o convite então para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.